Senhor, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Amém, queridos, podem sentar, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu gostaria de que alguém me dê um sinal se as crianças vão para a sala, se vão ficar aqui. Vão para a sala, então as crianças venham aqui para a gente orar com as crianças e em seguida elas vão com os professores para a sala, onde elas vão ter a palavra de Deus numa linguagem que elas possam compreender. Isso, se os pais quiserem vir com as crianças, podem, não tem problema. Muito bem. Beleza? Vamos orar pelas crianças, pelas famílias, pelos professores que vão cuidar delas agora. Vamos lá, fecha seus olhos para a gente orar. Deus, eu quero apresentar essas crianças diante do Senhor, na certeza de que o Senhor conhece cada uma delas e o Senhor tem propósito para cada uma delas. E eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor abençoe a família de cada uma dessas crianças. Que a Tua graça, Senhor, que o Teu poder se revele nesses lugares, nessas casas, que, ó Deus, seus pais possam ser cheios do Teu Espírito e possam cuidar das crianças, ensinando para elas a Tua palavra. Muito obrigado pela vida de cada uma delas. Abençoa agora os professores, professoras que vão estar com elas e que o seu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. Amém. Podem ir, crianças. Muito bem, eu queria perguntar dos irmãos, onde é que vocês estão, que capítulo vocês estão do livro de Números? 10, não saíram do 10, porque desde há 2 domingos atrás, né? É o 3º domingo que a gente vai trazer uma palavra sobre o livro de Números, e eu disse logo no início, que o livro de Números é um livro bem difícil de ser lido, não é porque tem palavras estranhas lá, mas é porque é a caminhada do povo de Deus rumo a Canaã, e muitos acontecimentos, muitas coisas estão ali se passando, que às vezes nós não percebemos, mas devíamos perceber, porque não estão lá por acaso, né? Não é apenas porque Moisés escreveu, não, é porque precisamos aprender algumas coisas em cada um dos livros da palavra de Deus, e o livro de Números é assim também, tem muito a nos ensinar, precisamos olhar com cuidado cada detalhe do livro de Números, porque certamente tem muito a ver com a nossa caminhada também rumo a Canaã celestial. Eu esperei um amém assim, né, para fazer essas cadeiras todas se balançarem, mas nada. No domingo passado, vimos que Deus concedeu liberdade aos filhos de Israel, tirando-os debaixo da escravidão do Egito, onde eles passaram aproximadamente 400 anos. Dissemos que, quando pensamos em liberdade, geralmente associamos ser livre com a possibilidade de termos o direito de andarmos como quisermos, vivermos do jeito que quisermos e de fazermos absolutamente tudo quanto quisermos. Isso é numa compreensão
fora do conhecimento de Deus. Porque nós vimos que o ensino do Antigo Testamento é completamente confirmado no Novo Testamento. Por exemplo, quando lemos Gálatas capítulo 5, versos 1 e 13, Paulo está falando da liberdade cristã. Mas isso certamente está associado com tudo que aconteceu lá no deserto. Paulo diz o seguinte, então, para a gente não esquecer, que a liberdade não é para a gente fazer tudo o que a gente quer fazer, tem vontade de fazer, etc. Isso não seria liberdade, mas libertinagem. E o que Paulo escreve é o seguinte: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Então, Paulo está dizendo, num primeiro momento, é que a gente tem que ter cuidado para não nos tornarmos escravos de novo do pecado, porque já fomos libertos dele. E o verso 13, Paulo diz, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, antes sede servos uns dos outros pelo amor. Essa é a palavra sobre liberdade que nós encontramos tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, confirmando aquilo que Deus quer nos ensinar sobre liberdade. Então, domingo passado, nós vimos dois aspectos importantes na caminhada de Israel como povo livre, como povo que foi libertado. Primeiro, Israel estava livre, preste bem atenção nisso, porque eu estou voltando lá ao domingo passado. O professor, diz que professor sempre volta um pouquinho, né? Para fazer os alunos reviverem a aula anterior. Então, aqui é uma pregação, mas também é ensino. Então, Israel estava livre, mas não sem organização. E nós dissemos como que o povo estava completamente organizado, tanto quando estava acampado, como quando estava caminhando. As tribos, o tabernáculo, a arca, tudo no seu devido lugar, tanto caminhando como parado. Esse povo que está livre tem organização. Também vimos que Israel estava livre, mas não sem direção, como se cada um pudesse ir para onde bem entendesse, para onde bem quisesse. Não, Deus os tirou do Egito e o propósito de Deus era levá-los para Canaã, a terra prometida, aquela terra que Deus havia prometido a Abraão. É para lá que eles vão, e eles não podem errar o alvo, eles não podem errar a meta, eles não podem errar o lugar. Deus vai levá-los para lá. E eu quero lembrar aos irmãos que Deus vai nos levar para Canaã celestial. Ele vai nos levar mesmo. Estamos livres, mas não sem direção. Então, no meio do povo de Deus, na igreja de Deus, cada um não pode fazer o que acha melhor. Não, agora eu vou viver do meu jeito porque eu já estou livre. Não. Nós temos organização e nós temos direção de Deus para todos nós. Então eu queria, hoje, caminhar um pouquinho mais no livro de Números, e quero também começar com uma questão, com uma pergunta, com uma interrogação para você já ficar pensando aí, sobre algo que nós devíamos pensar sempre. E a pergunta é a seguinte: de que maneira temos nos deixado guiar por aqueles que Deus tem levantado para nos conduzir enquanto caminhamos para a pátria celestial? Eu vou repetir para você anotar. É bom, não é, quando a gente traz caneta e papel, porque a gente anota algumas coisas. Então, no próximo domingo você já traz seu caderno e sua caneta para anotar algumas referências para você rever em casa, etc. De novo a pergunta: de que maneira eu e você
temos nos deixado guiar por aqueles que Deus tem levantado para nos conduzir enquanto caminhamos para a pátria celestial? Alguma vez você já parou para pensar isso? Será que a gente tem se deixado guiar por aqueles que Deus tem levantado para, no meio de nós, nos ajudar a caminhar até a pátria celestial? O tema da mensagem de hoje permanece o mesmo do domingo passado. O tema é: entre o direito e o dever, a liberdade do povo de Deus. Entre o direito e o dever, a liberdade do povo de Deus. Será que nossa liberdade está acima do dever e abaixo do direito? Ou nós precisamos repensar isso como cristãos, como filhos e filhas de Deus? Não devemos repensar isso? Entre o direito e o dever, a liberdade do povo de Deus. A libertação do povo de Deus do Egito e o trato de Deus com o povo, a partir dessa libertação, deve nos servir como modelo para a nossa vida cristã e nossa caminhada rumo ao céu. E a gente precisa levar em conta o seguinte, agora é o próximo subtema do nosso tema central. Israel estava livre, mas não sem um guia, que fosse porta-voz de Deus com autoridade para conduzir o povo. Israel estava livre, liberto, mas não sem um guia. Não sem alguém que desse as diretrizes, não sem alguém que ouvisse de Deus e trouxesse para o povo, e caminhasse com o povo, mostrando sempre o caminho, a direção, a organização. É certo, irmãos, que todos os patriarcas, líderes, reis, profetas e sacerdotes do Antigo Testamento apontavam para Cristo, cada um deles apontavam para Cristo. Cristo, que é o eterno sumo sacerdote, o supremo pastor das ovelhas, o divino mestre, o Senhor dos senhores e o líder perfeito. Cada um daqueles do passado apontavam para Cristo, chamavam a atenção não só do povo de Deus, mas inclusive de todas as nações a respeito do Messias, que eles aguardavam vir. O Messias prometido pelo Senhor. E eu quero ler hoje à noite Números capítulo 27, versos 12 a 17. Se não aparecer nos telões, abra a sua Bíblia, Números 27, capítulo 27, versos 12 a 17. Já estão aí nos telões. Dando início, então, você acompanha na sua Bíblia ou nos telões. Depois, disse o Senhor a Moisés: sobe a este monte Abarim, e vê a terra que dei aos filhos de Israel. E tendo-a visto, serás recolhido também ao teu povo, assim como foi teu irmão Arão. Porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebeldes ao meu mandado de me santificar nas águas diante dos seus olhos. São estas as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim. Então disse Moisés ao Senhor. Vamos ler juntos? O Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia adiante deles, e que entre adiante deles, e que os faça sair,
e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. A gente vai compreender mais para frente isso que está escrito nesse texto. Quando olhamos para o livro de Números, como na maior parte dos livros do Pentateuco, os textos falam dessa liderança de Moisés. E a liderança de Moisés é uma demonstração de submissão à soberania de Deus, da necessidade da sua presença na vida, na caminhada, nos projetos. Por isso, um dia, numa situação daquelas que acontece nesses livros, Moisés disse para o Senhor: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Será que teríamos coragem de dizer a mesma coisa para Deus? Se o Senhor não for conosco, se o Senhor não estiver na minha casa, se o Senhor não estiver nos meus relacionamentos, Senhor, eu quero ficar aqui, pedrado aqui. A compreensão de Moisés era que se o Senhor não estivesse com ele, com o povo, eles não poderiam ir a lugar nenhum, eles não chegariam a Canaã. Então, se o Senhor não estiver conosco, irmãos, nós não podemos continuar nessa caminhada que Deus tem para nós. Só é possível se Ele for conosco. Se o Senhor for conosco, então chegaremos lá. E é muito interessante quando a gente percebe nesses livros, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, quando a gente lê esse livro e a gente foca na liderança de Moisés. A liderança de Moisés tem algumas atitudes que nos impressionam. Esse servo de Deus. Primeira atitude que a gente percebe na liderança de Moisés é que ele não deixou de aceitar o chamado de Deus e o reconhecimento de que ele era incapaz. Ele não deixou de aceitar o chamado de Deus, mas ele disse para Deus: Senhor, eu sou incapaz. Por isso, deve ficar bem claro na nossa mente, meus queridos irmãos e irmãs, Deus não escolheu Moisés por causa do carisma de Moisés. Deus não escolheu Moisés por causa das suas habilidades excepcionais. Deus escolheu Moisés apesar da sua insegurança e da relutância em aceitar. E isso fica claro em Êxodo capítulo 3, versos 7 a 12. Se aparecer nos telões ou na sua Bíblia, você pode encontrar, a gente vai ler, eu vou ler, vocês acompanham aí na sua Bíblia. Êxodo capítulo 3, versos 7 a 11, é um momento muito importante para a liderança de Moisés, para Moisés e para o povo de Israel. Disse ainda o Senhor, verso 7, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Olha a resposta de Moisés. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu?
quem sou eu? É a resposta de Moisés. Esse verso 12 nos esclarece, irmãos, que Deus não ia depender de Moisés. É claro que Deus não ia depender de Moisés, porque Deus disse: certamente eu serei contigo. É a palavra de Deus para ele. Certamente eu serei contigo, eu vou com você, Moisés, você não vai sozinho, quem vai tirar o povo do Egito sou eu. Mas você precisa ir, porque eu estou chamando você para ir. E é muito interessante, irmãos, porque Deus não chamou um anjo ou um ser espiritual para realizar uma tarefa tão difícil como essa, libertar o povo das mãos de Faraó, o rei do Egito, a maior potência daqueles dias. Deus não mandou uma legião de anjos para lá. Deus chamou um homem, filho de escravos, e que se considerava incapaz para o tamanho da obra que deveria realizar. O apóstolo Paulo nos ensina sobre isso em 1 Coríntios 1, 26 a 29, dizendo o seguinte: irmãos, reparai, pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para quê? Para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Moisés não tem do que se vangloriar. Primeiro porque ele reconhecia que era incapaz, e depois porque ele sabia que Deus conhecia a sua incapacidade. Quando Deus nos chama para alguma coisa, Ele sabe da nossa incapacidade. Ele sabe. Ninguém é chamado às escuras. Deus nunca chama alguém às escuras. Ele sabe porque chama, e Ele sabe para que chama. É claro que Moisés nunca leu esse texto escrito por Paulo, não é? Nunca leu. Mas a atitude quanto ao chamado de Deus indica exatamente aquilo que Paulo disse. Deus não chama os de nobre nascimento porque são de nobre nascimento. Deus chama as coisas loucas do mundo para envergonhar as que são. Segunda atitude de Moisés, a primeira é o seu chamado, embora se reconhecendo incapaz, Moisés confiou que Deus o estava chamando para uma obra e que ele não podia dizer não. Moisés não podia dizer não, embora ele tivesse dito: mas Senhor, quem sou eu? Quem sou eu? Mas Deus diz: não, Moisés, é você mesmo. Não é outro não, é você. Será que Deus já chamou você alguma vez para alguma coisa? Qual foi sua resposta? A segunda atitude de Moisés como líder é sua dependência absoluta de Deus. Sua dependência absoluta de Deus. A alma de Moisés ficou marcada porque a voz de Deus continuou ecoando em sua mente pela maneira como o Senhor se apresentou a Moisés. Como foi que Deus se apresentou a Moisés? Deus disse: eu sou. Vá lá e diga
para o povo de Israel, diga para os descendentes de Israel que eu sou, lhe mandou aqui. E essa expressão, irmãos, eu sou, é a garantia da presença e do poder de Deus que sustentaria Moisés e pode sustentar qualquer um de nós. É o eu sou que vai com Moisés. E é muito importante, né, quando a gente lê essa expressão, eu sou, porque Deus disse isso lá para Moisés, mas ele continua dizendo a mesma coisa hoje acerca dele, eu sou. E Jesus também disse isso, por isso Jesus é Deus. Ele também disse, sou eu. Quando os discípulos estavam amedrontados numa tempestade, e Jesus chega andando sobre as águas, e Jesus diz, não tem mais, sou eu. A mesma expressão que Deus disse para Moisés, diz ao povo que eu sou, me enviou a vocês. Era o poder de Deus que iria sustentar Moisés. Toda vez que Moisés teve alguma dificuldade ou foi chamado por Deus, ele não deixou de ouvir o que o Senhor tinha para dizer, nem deixou de fazer o que Deus lhe ordenou. Toda vez que Deus chamou Moisés, Moisés foi e ouviu o que Deus tinha para dizer. E em nenhum momento Moisés deixou de fazer aquilo que Deus lhe ordenou que fizesse. Encontramos essa mesma atitude em Samuel, o profeta Samuel. Na verdade, ele se tornou, o grande profeta Samuel. Mas quando ele ainda era, talvez, um adolescente com 14 anos, alguns historiadores dizem que talvez ele tivesse aí 14 anos, e ele estava morando lá no templo com o sumo sacerdote Eli, e um dia ele ouviu uma voz que chamava pelo nome dele, e ele não sabia quem era, de onde vinha aquela voz, correu lá com o sacerdote, e perguntou se o sacerdote tinha chamado, e ele disse, não, eu não te chamei, volta, vai dormir. E o Samuel volta e vai dormir. E pela segunda vez a mesma voz chama Samuel. E Samuel de novo se levanta e vai lá com o sacerdote Eli. Diz, Senhor, eis-me aqui porque tu me chamaste. Aí Eli entendeu que a voz que Samuel estava ouvindo não era a dele, do profeta, mas era de Deus. E ele disse para Samuel, volta, e se a voz te chamar de novo, fala o seguinte, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E aí Samuel volta, e de novo ele ouve a voz chamando Samuel, Samuel, e imediatamente Samuel responde, fala, porque o teu servo ouve. Meus irmãos, durante toda essa caminhada é assim que Moisés sempre diz para Deus, fala, Senhor, porque teu servo ouve. Sabe, quantas vezes a gente já disse para Deus isso? Fala, Senhor, porque eu estou ouvindo a tua voz, eu estou lendo a tua palavra e o Senhor está falando comigo. E eu não quero perder absolutamente nada daquilo que o Senhor está dizendo. Quantas vezes já dissemos isso para Deus? Quero ouvir, Senhor, a tua voz. Fala, porque eu sou apenas servo. É tudo que eu sou. Então fala, que eu vou ouvir. Quantas vezes temos parado para ouvir a Deus, em vez de ouvir os coaches, em vez de ouvir ou de dar ouvido àqueles que dizem apenas o que a gente quer que eles digam, ou o que a gente quer ouvir.
Mas quando Deus fala, nós não damos atenção. A terceira atitude de Moisés, nessa caminhada com o povo, uma caminhada de 40 anos. A terceira atitude dele é a sua mediação e a sua intercessão pelo povo. Inúmeras ocasiões, Moisés se colocou entre Deus e o povo rebelde. E Moisés intercede pelo povo, buscando o perdão de Deus para o povo. Em Números 14, após o relatório dos espias, eu sei que os irmãos já leram esse texto. Após o relatório dos espias, houve uma grande murmuração contra Moisés e contra Arão. O povo inteiro chorou, murmurando e dizendo coisas terríveis contra Moisés e contra Arão. A atitude do povo demonstrou tamanha incredulidade naquele momento, quando os espias voltaram, dizendo: olha, nós fomos lá, nós vimos a terra é maravilhosa, a terra é fértil, nós vimos 2 homens carregando um cacho de uva. Você já viu? 2 homens para carregar um cacho de uva? Não, né? Também não. A terra é maravilhosa, é a terra que mana leite e mel, como o Senhor disse ao nosso antepassado Abraão. E quando Josué e Calebe disseram: olha, Deus vai dar para nós essa terra. Mas o medo foi tão grande que o povo preferiu ser incrédulo quanto ao que Deus iria fazer. Deus então prometeu deserdar o povo e feri-lo com pestilência, de tal forma que não sobrevivessem. E Deus também disse que faria um novo povo a partir de Moisés. Deus disse: Moisés, deixa que eu vou matar todo esse povo, eu vou começar um novo povo contigo. Olha que oportunidade para Moisés ter fama, né? Eu vou matar todos e vou começar um povo contigo, eu e você. O que Moisés fez? Ele se colocou entre Deus e o povo para interceder com as seguintes palavras. Números 14, 13 a 19, está escrito isso. Respondeu Moisés ao Senhor. Quando o Senhor disse: Moisés, eu vou deserdar o povo, eles não vão mais entrar na terra prometida, eu vou mandar pestes no meio do povo para matar o povo, e eu vou começar um novo povo contigo. Olha a resposta de Moisés, irmãos. Respondeu Moisés ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que com a tua força fizeste subir este povo do meio deles, mas também o disseram aos moradores desta terra. Ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces, tua nuvem está sobre eles, e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo de noite. Se matares este povo como a um só homem, as gentes, pois, que antes ouviram a tua fama, dirão: não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra que ele prometeu com juramento, os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª gerações. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo, desde a terra do Egito até aqui.
um líder que intercede, um líder que se coloca entre Deus e o povo para interceder. Para pedir que Deus perdoe os pecados do povo. Os irmãos também devem se lembrar de um outro acontecimento. Quando o povo tinha feito um bezerro de ouro e o adoravam, Deus falou com Moisés as seguintes palavras. Então disse, isso está em Êxodo 32, 7 a 10. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou, e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Mais uma oportunidade para Moisés ficar famoso. Deus vai matar todo o povo, e vai começar um novo povo com Moisés. E qual é a palavra de Moisés para Deus? Êxodo 32, 11, 12, 30 a 32. Porém, Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: porque se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos, os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. No dia seguinte, disse Moisés ao povo: vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor e, porventura, farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou, se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Meus irmãos, que liderança é essa de Moisés? Ele está dizendo: Senhor, se o Senhor não perdoar esse povo, pode riscar o meu nome do livro que o Senhor escreveu. Eu fico por aqui, não quero ir para a cidade, não quero entrar na terra de Canaã, risca o meu nome. Essa atitude de Moisés prefigura a ação de Jesus, o mediador perfeito entre Deus e a humanidade. E aí vem, então, a pergunta: será que temos nos colocado diante de Deus para interceder pelos pecadores? Ou temos dito: Senhor, mata essa moçada mesmo, que não vai dar em nada? Às vezes não intercedemos nem por nossa casa, por nossa família. Qual foi a última vez que você intercedeu assim, com uma intercessão demorada por sua família? Será que Deus não ouve a nossa intercessão, a nossa oração, o nosso desejo de que Deus perdoe os pecados daqueles que moram junto conosco, na mesma casa, são nossos filhos, esposa, marido? Você está intercedendo por sua casa, por sua família, por seu marido, ou por sua esposa? A quarta e última atitude que eu queria
lembrar os irmãos hoje à noite é a humildade e a mansidão de Moisés. A humildade e a mansidão de Moisés foram essenciais para que ele suportasse as constantes crises do povo, ora de infidelidade, ora de incredulidade, ora de idolatria, ora de imoralidade. Moisés sempre demonstrou humildade e mansidão em todos esses casos. O texto que a gente leu lá no início, irmãos, tem como contexto a chegada do povo nas imediações do Jordão. Era só passar o Jordão e eles estavam na terra prometida, na Canaã, tão desejada por eles, a terra fértil que manava leite e mel. Eles queriam entrar lá. Quando eles estão lá, ali à margem já do Jordão, Deus chama Moisés para subir ao monte Abarim, de onde poderia ver a terra de Canaã. Moisés então sobe, vai lá com Deus, lá em cima, e ali Deus anuncia que Moisés não vai entrar na terra, porque quando Deus mandou ele falar à rocha, para que a rocha desse água, Moisés feriu a rocha, deixou de santificar Deus diante do povo. Toda vez, irmãos, que nós não atentamos para o que Deus diz e fazemos diferente, deixamos de santificar a Deus no meio do povo. Agora é muito interessante, irmãos. Deus diz isso para Moisés: você vai ver a terra só daqui de cima. Parece que Deus esqueceu, não é assim, de tudo que Moisés passou nessa caminhada de 40 anos. Como ele foi humilhado, mas sempre com mansidão, sempre com humildade. Parece que Deus esqueceu das lutas de Moisés. Quando Deus diz: Moisés, você vai ver a terra só daqui, você não vai passar o Jordão, você não vai colocar o seu pé na terra prometida. Moisés não retruca, nem a fala e nem a decisão de Deus. Moisés não reclama, não fica se lamentando e achando que merecia alguma coisa de Deus por todo o trabalho que ele fez. Tudo que Moisés diz demonstra a sua conformação com a vontade de Deus. E ainda uma vez mais, ele intercede pelo povo. Números 27, 15 a 17, diz o texto: então disse Moisés ao Senhor, naquele contexto, imagina o coração de Moisés, 40 anos caminhando, vendo tantas coisas, sofrendo tantas coisas. Então disse Moisés ao Senhor, o Senhor, foi tudo o que ele disse, o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia adiante deles, e que entre adiante deles, e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Essa é a palavra de Moisés para Deus. Às vezes também, irmãos, nós pensamos que ser livre é não nos submetermos a ninguém, não obedecermos a ninguém e não termos que prestar
conta a ninguém. Mas quando a gente lê a palavra de Deus e prestamos atenção nesses detalhes, descobrimos que Deus levantou pessoas para conduzir o seu povo e a sua igreja. No Antigo Testamento, Deus chamou os patriarcas Moisés, Arão e Miriam, os juízes, os reis, os profetas, os sacerdotes. No Novo Testamento, Deus levantou o próprio Jesus como líder, pastor daquelas ovelhas, chamou os apóstolos, os presbíteros, os diáconos e muitos outros líderes que foram bênção no meio do seu povo. Deus sempre levantou aqueles por meio dos quais queria guiar o seu povo e a sua igreja. Israel estava livre, mas não sem guia, como se cada um decidisse o que fazer da sua vida. Da mesma forma, meus irmãos, vivemos agora na nossa caminhada para a vida eterna. Estamos livres, mas não para que cada um decida o que fazer da sua própria vida. Não estamos livres para isso. Somos servos de Deus. Deus nos chamou para Ele. Talvez alguém diga, quando alguém chegava para dizer lá na igreja primitiva, dizer para alguém: olha, não é bem assim que você precisa viver. Talvez algumas pessoas poderiam dizer: eu sei o que eu estou fazendo, não quero ninguém se metendo na minha vida. Você já pensou isso alguma vez? Quando alguém se aproximou de você para dizer o que Deus tem dito na sua palavra? Será que você já pensou nisso alguma vez? Olha, deixa eu viver a minha vida, eu não tenho nada a ver com você. É um irmão que chega para nos estimular a mudar algum rumo da nossa vida, mas nós achamos que estamos com a verdade e ninguém se mete na nossa vida. Mas sabe, queridos, Deus nos deu líderes espirituais para que eles ouçam a Deus e conduzam as nossas vidas segundo a sua vontade. São pastores, presbíteros, diáconos, professores e demais líderes que estão no meio da igreja. Mas tem outros líderes também. Deus ordena que os maridos assumam a liderança de suas casas, sejam líder da sua esposa, que os pais sejam líderes de seus filhos, que a igreja seja o centro de preparo para esses líderes. Meu irmão, marido, pai, Deus chamou você para liderar a sua casa. Deus nos chamou para isso, para que a gente tenha coragem de dizer não, para que a gente tenha coragem de conduzi-los pelos caminhos do Senhor. Deus mesmo chamou Moisés para conduzir o seu povo. Se o mesmo Deus que chamou Moisés chamar você, não se omita. Não se omita com a desculpa de que você não está preparado para fazer alguma coisa, para servir a Deus em alguma área, na vida espiritual da igreja. Porque a gente precisa lembrar, o Deus que chama é o mesmo Deus que, apesar da nossa humanidade, da nossa fragilidade e até da nossa desobediência, nos prepara
para cumprir as tarefas que Ele colocar em nossas mãos. Não se omita. Não diga eu não sei fazer, porque Deus vai preparar você para isso. Amém? Amém mesmo? Deus vai preparar. O Deus que chama é o Deus que prepara. Eu quero lembrar aquela pergunta inicial. De que maneira temos nos deixado guiar por aqueles que Deus tem levantado para nos conduzir enquanto caminhamos para a terra prometida? Talvez seja momento de refletirmos sobre esse chamado, essa vocação de Deus, esse chamado de Deus, né? Deus nos chama para Ele primeiramente, para sermos dEle, para sempre dEle. Deus nos chama para perdoar os nossos pecados. Deus nos chama para construir em nós uma nova personalidade, um novo caráter. Deus nos chama para servi-lo com algum dom, com algum trabalho, em alguma questão que possa resultar em benefício para a igreja, em benefício para a evangelização de pessoas. É Deus que chama, é Deus que prepara. Ele usa a igreja para isso, mas é Ele que chama e o preparo vem dEle mesmo. Portanto, queridos, pense nisso, não se omita quando Deus te chama para fazer alguma coisa para o reino de Deus. Amém? Eu posso continuar com mais umas 2 mensagens hoje à noite sobre números, vocês aguentam? Não, né? Você pode ficar em pé um pouquinho para a gente orar? Como nós sempre terminamos com aquele círculo, então vamos lá fazer o círculo para a gente encerrar o culto hoje à noite. Por favor, coloquem aí, Ismael, a lista dos nossos visitantes nessa noite. Nós gostaríamos de saudar afetuosamente ao Dorval Gama. Cadê você, Dorval? Dorval, seja muito bem-vindo aqui. Dorval, que é teu irmão, Raquel, né? Que nós oramos, inclusive, pelo Dorval. Dorval foi quem sofreu o acidente. Dorval, seja muito bem-vindo aqui entre nós. Também a Táfnis. Cadê a Táfnis? Aonde? Táfnis, seja muito bem-vinda entre nós. Também a Ariene Antunes e o Adalmir. Cadê vocês? Ariene? Cadê? Eu não estou lá para trás. Sejam muito bem-vindos entre nós. Vocês são especiais porque são irmãos de muito tempo de caminhada com Cristo. Deus continue abençoando a vida de vocês. Temos mais gente aí na nossa lista? Temos também, cadê o Myron? Myron, cadê você? Estava aqui. Myron também, seja bem-vindo, não está aqui na lista, mas convidado. Myron passou esses 2 dias comigo aí numa imersão intensa nessa área de tecnologia, e a gente batendo um papo no almoço. Hoje eu aproveitei e fiz o convite para o Myron estar aqui entre nós. Myron, seja muito bem-vindo e que Deus possa ter falado ao seu coração nessa noite. Vamos louvar ao Senhor nesse momento, meus amados?
Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Vem, derrama paz. Vem, derrama paz, Vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Meus irmãos, eu não sei vocês, mas Deus falou muito ao meu coração nessa noite. Mas antes de encerrarmos e impetrarmos a bênção, eu gostaria de convidar o Manuel Costa, que viesse aqui à frente, representando ao PH, e a nossa irmã Diná Andrade, também, representando a SAF. E pedir para que o pastor Vanderly venha cá. Não faça essa cara de surpresa. O senhor viu o bolo passado, estragaram a surpresa, a gente preparando tudo, aí quando eu vejo, olha, não fala disso, mas ele viu o bolo passar, eu disse, rapaz. Nós gostaríamos de lhe entregar 2 presentinhos, né? Um presentinho da UPH, e a SAF tem aqui um presentinho também, que é o senhor que vai lá escolher. Olha só, já deu, vai o Vale, é o Pix bonito, aquele Pix abençoado para o senhor lá escolher o presente. Aquele terno italiano, bem talhado, né? Que a SAF tem dinheiro. O PH não tem, não. O PH é... Graças a Deus pelas nossas irmãs da SAF. Vamos cantar parabéns para o pastor? Oi? Vamos cantar parabéns? Vocês querem cantar parabéns para o pastor? Nós vamos cantar lá embaixo. Vamos lá embaixo, melhor que a gente vai comer o bolo, reúne, tira aquela foto com todo mundo. Mas nós vamos fazer uma coisa agora. Nós vamos orar pela vida do nosso pastor, que é bênção para todos nós. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos e te bendizemos por mais um ano de vida que tu concedes ao teu servo. E que tu continues usando o teu servo para falar aos nossos corações, como tu tens falado através dele nesses dias, Senhor. Usa o teu servo poderosamente para nos admoestar, para nos orientar e para nos incentivar a continuarmos sendo guiados por ti. Tu que o levantastes para ser o guia nosso dentro da Igreja Presbiteriana do Crespo. Que tu continues derramando da tua graça, da tua unção, do teu poder sobre a vida do pastor Vanderly. Conceda a ele muita saúde, muitos anos de vida, Senhor, e que ele continue sendo bênção em nosso meio.
e que ele continue se sentindo amado por todos nós, ele e toda a sua família, Senhor. Sintam-se amados por todos nós. É o que nós oramos, te pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, estão todos convidados para um bolo, o melhor bolo das galáxias aqui na quadra, mas vamos, antes de sair, deixa eu impetrar a bênção para todos vocês, a bênção apostólica. E agora, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam convosco e com todo o povo de Deus aqui e espalhado em toda a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Vamos nos reunir lá na quadra, amados, agora.